Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review da semana. Venho conversar com vocês sobre esse episódio que tá fantástico, vale muito a pena conferir, não esquece também de passar no bloguinho pra continuar acompanhando ali a jornada do Ash, tá? Mas, hoje tivemos a revelação pra você resgatar em Sword and Shield o Pokémon Gengar do Ash, tá? O código tá aí na tela, não esquece de passar. Eu vou continuar avisando vocês sobre o Gengar durante a semana. Na semana que vem já teremos um outro Pokémon a ser distribuído. Então, pegue o Pokémon Gengar do Ash em Pokémon Sword and Shield. Beleza? Bora lá para mais uma review? Bora lá, episódio fantástico. Acho que vale a pena a gente conferir, né? Se você ainda não conferiu, confira. Mas antes, bora conversar um pouquinho sobre ele. Bom, é o seguinte, pessoal. Finalmente teremos a batalha de Ash versus Cynthia. Uma batalha que já estava sendo esperada há muito tempo, né? Gerações, a gente pode dizer. E essa batalha é muito importante, principalmente pro Ash, porque se o Ash passar, ele vai pra final, vai batalhar contra o Leon. É bem legal que nos bastidores o Ash tá bem confiante, o Gol tá dando um apoio pra ele ali, então isso é fantástico também. E a Cynthia acaba contando aí com a torcida da Diantha. A Diantha diz pra Cynthia que está torcendo por ela. E na visão da Diantha, a única pessoa que pode tirar essa invencibilidade do Leon é a Cynthia. Então a Cynthia acaba até falando, né? Nossa, que pressão que você tá colocando em mim. Mas muito obrigada. Porém, eu tomei uma decisão. Depois desse campeonato, eu pretendo me aposentar das batalhas. E a Diantha fica tipo, meu Deus, tipo, chocadíssima com a informação, sem ter uma outra reação. E aí, ao mesmo tempo, nós temos a torcida pelo Ash lá no laboratório do Carvalho, bem legal também, a Adélia tá lá, o Tracy e os Pokémon do Ash. E, obviamente, nós temos a entrada ali do Ash pro campo, e em seguida temos da Cynthia. E é bem legal porque na plateia o Gol e o Hop estão torcendo por ele, e também temos Jesse James fantasiados ali, né? Fazendo a transmissão para a rádio deles. Bom, então temos essa situação agora em campo. Dois campeões, um de frente para o outro. A batalha vai começar. Cynthia inicia a batalha com Spiritomb, enquanto Ash vai de Dragonite. Assim, resumidamente, essa batalha de Spiritomb e Dragonite não poderia ser diferente, talvez, se o Dragonite não tivesse caído no hipnose do Spiritomb. O Spiritomb começa com o Sucker Punch, e o Dragonite tenta acertar ele com um Draco Meteor, mas aí o Spiritomb parte para um Hipnosis. E quando isso acontece, é fim de jogo para o Dragonite, que acaba recebendo uma sequência de Dream Eaters, e ele acaba sendo derrotado. Esse momento, durante o episódio, é muito intenso, porque quem batalhou contra a Cynthia nos jogos sabe como o Spiritomb dela é um incômodo, né? É um Pokémon chato, e eu acho que ela sabe disso, e o roteiro quer trazer essa presença do Spiritomb. Então, inicialmente, isso é uma coisa que já deixa você um pouco recuado em relação àquele Pokémon. Eu acredito que o Ash tenha tido essa impressão do tipo, meu Deus, com que eu estou lidando aqui? E, bom, logo depois, ele acaba tendo que resgatar o Dragonite, porque o Dragonite foi derrotado, ele agradece, né, o Dragonite, só que ele afirma que não vai cair nessa de novo e não vai deixar a partida acabar tão rápido assim de novo. Quando o Ash vai soltar o próximo Pokémon, a Cynthia recolhe o Spiritomb do campo. E agora, vão pro campo Gengar do Ash e Roserade de Cynthia. Essa batalha também foi bem intensa, mas eu acredito que a Cynthia, ela tem uma estratégia muito interessante, que é de conter danos. Ou seja, dependendo da situação que o Pokémon dela ficar, ela acaba recolhendo. E aqui a gente vê muito isso. Por quê? Roserade inicialmente ela parte ali, acho que com Bullet Seed pra cima do Gengar. E depois ela vai com Leaf Storm contra um Will-O-Wisp do Gengar. Só que aí, obviamente, os ataques se chocam. Roserade, não tem como, ela acaba recebendo o Burn. E aí a Cynthia decide que é hora de recolher a Roserade, porque, bom, ela não tem muito o que fazer nesse momento. E o Spiritomb volta pro campo. Então assim, o Spiritomb que estava tranquilíssimo depois da batalha contra o Dragonite, volta pro campo agora, tranquilicíssimo.
E aí, essa batalha novamente vai acontecer do Spiritomb. O Ash está com medo de cair de novo na estratégia de hipnose contra Dream Eater. Então ele não quer que isso aconteça com ele de jeito nenhum. E aí, o Spiritomb parte para um Sucker Punch, enquanto o Gengar vai com Dazzling Gleam. E os dois ataques se chocam e causam danos, né, em ambos os Pokémon. E é muito interessante porque a gente vê que o Gengar ficou debilitadíssimo e o Spiritomb também. Então ambos os Pokémon estão bem debilitados depois desse choque. O Ash tá torcendo pro Gengar levantar. O Gengar levanta, mas ele não aguenta e acaba sendo derrotado. Spiritomb continua de pé. E agora Ash já perdeu 2 Pokémon, enquanto Cynthia não perdeu nenhum. Bom, isso acaba mexendo ainda mais com o psicológico do Ash, eu acredito. Mas, assim, a gente sabe que o Ash, ele tira algumas coisas da manga que ninguém espera. Então é muito comum do Ash agir assim em batalha. E aí ele acaba mandando Pikachu. E a Cynthia recolhe Spiritomb e manda um Togekiss. E agora temos Togekiss e Pikachu no campo. É bem legal porque o Pikachu, ele parte com alguns Thunderbolts pra cima, né? O choque do trovão pra cima do Togekiss. Mas não causa muito efeito porque o Togekiss, ele se esquiva desses Thunderbolts e parte para um Air Slash em cima do Pikachu, que consequentemente acaba flinchando o Pikachu, ou seja, não deixando o Pikachu atacar na próxima rodada. O Pikachu tenta mandar um Electro Web para cima do Togekiss e por conta disso o Pikachu não conseguiu atacar, porque ele acabou ficando, né, impossibilitado de atacar por conta do efeito do Flint. E logo em seguida o Togekiss vem com um Zen Redbutt e acaba atingindo o Pikachu. E, consequentemente, logo depois dessas situações, Cynthia, precavida, já resgata o Togekiss. E ela parte agora com Gastrodon. E aí, tipo assim, é o pior pesadelo, ainda mais para um usuário de Pokémon elétrico e tendo um as como o Pikachu nas mãos. Então, o Ash não tem outra opção, a não ser, pela lógica, retirar o Pikachu. Mas ele mantém o Pikachu para bater de frente com o Gastrodon. O Gastrodon começa com Earth Power, e aí o Pikachu acaba saltando em algumas pedras e vai com Iron Tail. Nessa situação do Iron Tail, a Cynthia pede pro Gastrodon usar Stone Edge. E nesse momento o Pikachu corta as pedras com o Iron Tail e arremessa as pedras contra Gastrodon. E finaliza Gastrodon com um Quick Attack. A gente vai conversar sobre esse momento, inclusive, daqui a pouco. Mas isso que aconteceu e Gastrodon foi derrotado. Pokémon não conseguiu fazer mais nada depois disso. Bom, Cynthia então decide voltar com o Spiritomb, que inclusive já está bem machucado por conta daquele choque de Sucker Punch e Dazzling Gleam. E aí, pessoal, saca só. O Pikachu, eu acho que, assim, o Ash tá com muito pavor do Spiritomb, inclusive dele cair na estratégia do Hypnosis Dream Eater. E aí, o Ash pede pro Pikachu começar a girar e usar o choque do trovão. Pra quem não se lembra, essa é uma estratégia que o Ash elaborou lá em Sinnoh, que se chama contra-escudo, né? Que basicamente é o Pikachu rodopiar usando o Thunderbolt e nada consegue chegar no Pikachu. A Cynthia tenta usar o hipnose do Spiritomb contra o Pikachu, mas o contra-escudo impede que aquilo chegue até o Pikachu. E aí o Ash até fala, eu desenvolvi essa estratégia em Sinnoh. E aí a Cynthia fala, eu lembro quando eu estava assistindo a Liga. Então ela acaba achando interessante, né? E ela até fica assim, pasma, que ele conseguiu se esquivar do hipnose. E é muito interessante que esse contra-escudo, ele não só protegeu o Pikachu do hipnose, né? Os raios do contra-escudo acabaram atingindo também o Spiritomb, obviamente provocando dano nele. Então isso foi bem, bem intenso. E aí o Ash finaliza com um Electro Web no Spiritomb. E é muito interessante porque nesse momento a Cynthia pede pro Spiritomb usar Destiny Bound. E aí Pikachu e Spiritomb estão conectados. Pikachu acaba sendo derrotado também, porque o Spiritomb foi derrotado. E o Pikachu, por conta do efeito Destiny Bound, acaba sendo levado junto. E aí uma música bem intensa se inicia, assim, um momento muito assim, incrível. Porque
o anime, mesmo com as derrotas da Cynthia, que ela passa a sofrer agora, porque agora o Ash perdeu 3 Pokémon, enquanto ela perdeu 2, continuam mostrando como a Cynthia sempre tem uma estratégia, por mais que o Ash também tenha. Então é uma situação bem caótica que está acontecendo ali. E o episódio termina com o Ash ainda reconhecendo, né? A Cynthia é uma campeã muito poderosa. Ele acabou perdendo agora o seu as, que era o Pikachu. Acredito que o Ash, talvez, inicialmente, até tinha a intenção de usar o Z-Move contra a Cynthia. Eu não duvido, porque ele estava colocando muita esperança no Pikachu. E, bom, tirando isso, agora nós temos só 3 Pokémon na mão do Ash. Lucario, Dracofish e Surfetch'd. E, bom, a batalha tem que continuar, mas ela continua no próximo episódio. O episódio termina com esse caos no campo de batalha que tá muito legal. Assim, sinceramente, essa primeira parte, eu acho que ela entra muito como uma demonstração do poder da Cynthia, mas também uma demonstração de como o Ash é um personagem que transcende os jogos, né? Não tem muito a ver com o jogo. Então, ali eu vejo muito mais como uma brincadeira que o anime gosta muito de fazer, que é você colocar as estratégias do jogo contra as estratégias do anime. Eu acho isso fantástico, particularmente, porque isso que é o que torna o anime o anime. Então, foi legal ver esse momento do Pikachu usando contra-escudo e principalmente lidando com o Spiritomb para finalizá-lo. Mas tem uma falha aqui, obviamente, que é o uso não natural desse movimento, né? Por quê? A gente sabe que o Ash ele desenvolveu esse movimento como o Pikachu ensinou. Ele chegou a usar algumas vezes, foi importante, mas depois ele não usou mais, né? Além do que a gente também tinha ali o uso do Volt Tackle, né? Desde Hoenn, e aí em Unova ele trocou pelo Electro Ball. Mas o contra-escudo é basicamente fazer o Pikachu girar enquanto usa o Thunderbolt. E eu fico imaginando quantas oportunidades perdidas de ter usado isso no passado aconteceram, né? Quantas oportunidades aí que o Ash poderia ter usado e ele não usou. Então, particularmente, quando ele usa aqui, eu vejo muito mais que é uma coisa do roteiro em homenagear a época do Ash ensinou. E se o Ash tivesse batalhado com a Cynthia naquela época, com uma batalha nesse calibre, talvez o Ash teria usado dessa estratégia também. Então eu vejo que é uma forma do roteiro dizer oi, mas ao mesmo tempo é uma forma bem chata de não tornar isso, pelo menos durante jornadas, sabe, um pouco mais evidente. Ter colocado esse movimento em algum momento, ter introduzido de novo essas habilidades, esses desenvolvimentos, colocar eles mais à tona. Aparecer aqui eu vejo mais como uma assinatura de fã de Sinnoh, sabe? Pra tipo, lembramos de vocês, e é isso. É a forma que eu vejo. Eu vejo isso aqui como uma forma de carinho, mas ao mesmo tempo é uma sensação estranha, né? Do Ash arrancar isso justo agora. Então eu fico um pouco quanto, tipo, sério? Né? De qualquer forma, o Pikachu ele é especial. Com ou sem contra-escudo, a gente sabe que ele é um Pokémon extraordinário desde o primeiro dia. Ainda assim, fica uma sensação estranha, obviamente, o Ash ter partido para esse movimento. E eu acho que esse momento também do Spiritomb finalizando o Pikachu do tipo, eu vou, mas você vai junto, é uma coisa muito legal de usuários, de treinadores, né, que possuem esse movimento em mãos. Bom, mas você deve estar falando, meu Deus, tudo bem, essa parte do Spiritomb com o Pikachu eu até engulo, porque é uma coisa lá de trás que o Pikachu desenvolveu com o Ash, há muito tempo não usa esse contra-escudo, mas enfim. Porém, o que foi o Pikachu contra Gastrodon? Assim, na hora da live, inclusive se você pode passar no meu Telegram pra conferir, assim, a primeira reação que eu tive foi, ok, eu vou passar pano. Porque é muito típico do anime trazer esses tipos de estratégia. Particularmente, eu fiquei um pouco desconfortável com essas duas pedras que o Pikachu arremessou no Gastrodon e finalizou um Gastrodon com um Quick Attack.
Então, assim, eu não sei se era a melhor estratégia que eu acho que o roteiro poderia ter tirado do Pikachu. Talvez tenha sido. Mas eu talvez teria feito um equilíbrio melhor entre o Pikachu e o Gengar. Antes do Gengar ter sido derrotado, talvez eu teria colocado o Pikachu um pouquinho antes e ter provocado um pouquinho de dano no Gastrodon. Pra aí sim, talvez justificar esse momento. Acho que essa é a parte que eu menos gostei na batalha. Esse Pikachu versus Gastrodon. Por mais que eu vou passar um pano, assim, gigante, é um momento que particularmente me incomoda, sabe? Por exemplo, a estratégia do contra-escudo, show. Uma estratégia de você enfincar o rabo do Pikachu e usar ele como para-raio, legal, épica, assim, clássica. Mas essa, ela não me convenceu muito. Então, particularmente, esse é um ponto negativo que eu tenho, assim. Eu entendo que o roteiro queria dar uma agilizada e talvez mostrar como o Pikachu é um Pokémon incrível, mas é complicado, sabe? É uma situação um pouco complicada de se defender. Então, assim, vou passar um pano, mas concordo que foi forçado esse momento. Bom, assim, o Dragonite. Infelizmente ele não aparece aqui, né? Dragonite é um Pokémon que ele funciona bem quando ele tem espaço. Mas, assim, se você pressiona muito o Dragonite, que eu percebo, ou algumas situações onde o Dragonite acaba sendo pego desprevenido, acho que não tem volta pra ele. Geralmente tá sendo assim. E, bom, foi interessante também que ele tenha sido derrotado e tenha sido o Pokémon que acho que muita gente contava que ele seria incrível contra a Cynthia. Mas dá espaço para principalmente dois Pokémon que não tiveram tanto destaque durante jornadas e podem aqui ganhar mais desenvolvimento, que é o Dracovish e o Surfetch. Então, assim, particularmente, a batalha está na mão deles e do Lucario. Então, o Dragonite caiu numa infelicidade. Dormiu e foram vários Drain Eaters. E é isso. Uma pena. Bom, temos o Gengar. Eu acho que o Gengar fez o papel dele contra o Spiritomb e também contra a Roserade. Porque preciso dizer que, apesar de ele não estar mais em campo, eu acho que o Gengar, ele ajudou muito o Pikachu a derrotar o Spiritomb. Ponto positivo pro Gengar. E o Gengar, apesar de não estar mais em campo, né, ter sido derrotado, também provocou Burn na Roserade. Então, assim, são duas situações que o Gengar provocou e, ok, o melhor cenário teria sido ele ficar de pé ainda, mas ele auxiliou. Então, pra mim, o Gengar, ele tem um papel muito importante. Ele só não ganha o MVP aqui, eu acho que pra essa primeira parte, por conta dos feitos do Pikachu. Mas eu acredito que na próxima parte, esses feitos do Gengar vão ser mais evidentes, sabe? Não ter mais o Spiritomb no campo, ter uma Roserade um pouco mais debilitada. Então, assim, particularmente o Gengar tem meu respeito aqui. E, bom, eu acho que daqui em diante a gente vai acabar encontrando aí batalhas sensacionais. Lembrando que a Cynthia usou Togekiss e vai continuar usando, porque Togekiss está de pé, provocou dano ali no Pikachu e já recuou. Então o Togekiss está bem tranquilo também ali nas mãos da Cynthia por enquanto. Então, próximo episódio, eu acho que talvez nos traga esses momentos, quem sabe de finalizar, né, Togekiss e Roserade, ou até mesmo, quem sabe, entrando aí um Milotic pro campo, do lado da Cynthia, e a gente acompanhando essas situações. De qualquer forma, esse episódio ele foi muito bom. Eu dou 4 estrelas pra ele, eu só não dou 5, porque, assim, esse momento do Pikachu é como se fosse uma pedra ali no caminho, de fato, né? Que, assim, é legal. Faz parte do show, faz parte do show, mas desculpa, é uma parte do show que me incomoda. Então, assim, essa parte do Pikachu é a única coisa que me impede de me dar uns 5 estrelas pra esse episódio. Do resto, o episódio foi fantástico, assim, sabe, é muito intenso e revela muito a Cynthia. Quem batalhou com a Cynthia, quem teve dificuldade contra a Cynthia, sabe o quanto ver essa representação, principalmente do Spiritomb, é algo sensacional. Então, deixo aqui a minha opinião. Episódio muito bom, fantástico. 4 estrelas e quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Também interessante esse lance da Cynthia decidir se aposentar. O que será que o anime está
preparando pra personagem. Será que no meio dessa batalha ela vai decidir não se aposentar mais? Será que o Ash vai acabar fazendo ela mudar de opinião? Quem sabe? Forte abraço, a gente se vê logo logo. Quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.